Fala galera, tudo bom? Tiuli aqui na área e vamos começar o Chama Tiuli hashtag 60. Porra, 60 já é coisa pra caramba, Pablito. Quantos assuntos a gente já discorreu aqui nesse nosso quadro de perguntas que a gente pega lá, questões levantadas no Instagram, na caixa de perguntas, e a gente traz aqui para responder com um pouco mais de detalhes. Então, após a vinheta, já sabe, né? Deixa o teu like e fica pronto. Peraí. Você vai falar sobre o que hoje, Tiuli? Empreender na Bolsa, Pablito. Eu tô vendo que muita gente virou modinha ser empreendedor, né? E eu acho que tem alguns riscos que as pessoas não entendem. E empreender na Bolsa pode ser ainda mais rentável do que empreender na economia real. Então vem comigo pra gente aprender tudo sobre isso. Então, galera, primeira pergunta aqui sobre o empreender na Bolsa que eu recebi é exatamente sobre a língua dos negócios, a contabilidade. E aí perguntaram assim, Tiuli, o que é importante na contabilidade de eu entender? Então, galera, já vamos começar aqui dando um conceito básico, que é o regime de competência, tá? E eu vou explicar isso e você vai entender rapidamente o que gera confusão nas pessoas que investem e fazem algum tipo de relação com uma empresa, com um botequim, um salão de cabeleireiro, tá? E o que é o regime de competência? Vamos dizer que eu seja um comércio varejista, tenho uma loja de calçados. Falar aí já do ramo que o Pablito conhece muito. E aí eu posso vender um calçado em 12 vezes. Vamos dizer que eu estou em dezembro e eu vendi a primeira parcela hoje, no dia 4 de dezembro de 2020, e a última parcela será paga em 4 de dezembro de 2021. Pelo regime de competência, eu tenho que reconhecer toda essa receita agora, no dia que eu vendi. Mesmo que eu só receba todas essas parcelas, essas outras 11 parcelas, em outros exercícios. E essa é a grande diferença entre regime de competência e regime de caixa. Muitas empresas até apresentam uma grande venda na sua receita, mas ela pode ficar com falta de caixa se ela não tiver um capital de giro robusto o suficiente para financiar essas vendas. Você pode botar na prática, bota no papel aí, quando você vende R$ 2.400 em 12 vezes, você bota a receita lá no teu relatório da DRE, e são 3 relatórios básicos aí que toda empresa de capital aberto ela tem que liberar para os seus acionistas. É o relatório de balanço patrimonial, que ele tira uma foto de qual é a situação patrimonial da empresa. Por exemplo, esse apartamento aqui que é próprio, eu botaria ele no balanço patrimonial lá na área do ativo imobilizado. Mas se eu alugasse esse apartamento para alguém, eu ia ter esse ativo imobilizado, mas a receita desse aluguel viria através da DRE, que é a demonstração do resultado do exercício. E tem um terceiro relatório, que é o relatório de fluxo de caixa, que ele vai falar das atividades operacionais, das atividades de financiamento e das atividades de investimentos. Voltando aqui para a história da contabilidade, quando a gente entende essa dinâmica aí do regime de competência, regime de caixa, a gente tem que entender que para gerar aquela venda na DRE, a gente tem que ter lá uma reserva de caixa, que vai entrar no ativo circulante. A gente vai ter que ter contas a receber que sejam robustas. A gente vai contar também com uma parte do passivo circulante, que a gente chama de financiamento dos fornecedores. Os empréstimos de curto prazo estarão lá. E a gente finalmente vai ter que entender como que essa atividade é financiada no longo prazo. Se é através de capital do sócio, que a gente chama de patrimônio líquido, ou se é através de credores. Isso pode entrar tanto em empréstimos de curto prazo, que vai estar lá no passivo circulante, ou empréstimos de longo prazo, que vai entrar no passivo exigível ao longo prazo. Ou seja,
Para você entender a dinâmica de um negócio, tanto na bolsa quanto na vida real, você precisa ter sensibilidade com relação à contabilidade para que você tenha um mapa bem claro de qual que é a situação patrimonial da empresa, como que os resultados eles se desenrolam. E aí, na parte do fluxo de caixa, você vai entender a dinâmica de quanto de caixa foi zerado através das operações, quanto de caixa foi consumido ou gerado pelas atividades de investimentos. Por exemplo, se a empresa ela vende um prédio, ela está recebendo dinheiro porque vendeu um patrimônio, foi uma atividade de investimento de venda. Ou se a empresa ela faz uma captação de recursos, aquilo foi uma atividade de financiamento. Ter a clareza disso tudo é muito importante para você tomar a melhor decisão. Lembrando, Bolsa de Valores é um meio de você se tornar sócio de boas empresas. Correto? Vamos partir aqui para a segunda pergunta. Júlio, por que a gente deve investir na Bolsa? Porra, essa pergunta é boa, tá? Eu vou começar respondendo, até preparei aqui. Seguinte. Gente, vocês que acompanham aí o noticiário econômico há mais tempo, sabem que algum dia esses R$5 já foram equivalentes a $5, né? Na época que o real e o dólar eram equivalentes. E hoje em dia, esses R$5, eles não representam nem $1. E aí, a gente precisa trazer isso para um conceito de vida real, que é o seguinte. Hoje, esses R$5, eles compram essa garrafa de Coca-Cola. Só que eu tenho certeza absoluta que nos próximos 5, 10 anos, a gente não irá conseguir mais comprar uma garrafa de Coca-Cola, apenas uma cédula de R$5. E investir é exatamente a atitude, a atividade que vai te proteger da inflação. Porque a perda do poder de compra dos produtos ao longo do tempo é chamada de inflação. E você tem um primeiro passo para se proteger da inflação. E vamos falar aqui que o Tesouro Direto ele tem a oportunidade de oferecer títulos emitidos pelo governo que se corrigem através da inflação, é o Tesouro IPCA. Só que será que o Tesouro IPCA ele é suficiente para te proteger de maneira clara de como ganhar o dinheiro e também permitir que você tenha ganho de poder de compra? O Tesouro IPCA ele te entrega uma rentabilidade fixa, mais a variação do IPCA, só que isso é um retorno nominal. O que é um retorno nominal? É aquele retorno que inclui a inflação. Quando eu pago impostos e eu desconto a inflação, é muito capaz de aquele retorno não compensar a perda do poder de compra na economia real. Até porque a inflação que nós, pessoas físicas de classe B, A, temos, ela não tem nada a ver com o IPCA, muito mais a ver com o IGPM. E a gente está vendo que o IGPM nos últimos 12 meses tem alcançado aí números perto de 17%. E aí qual que é a solução para isso? A solução ela passa por você ter uma estratégia de investimentos que tenha um planejamento tributário favorável, e aí as ações elas já te entregam isso. Por quê? Porque a empresa ela pode te devolver dinheiro através de juros sobre capital próprio, dividendos que não são tributados e recompra de ações ou diminuição da dívida líquida. Tudo isso faz com que a gente tenha uma chance maior de ter um retorno que compense essa alta inflação medida pelo IGPM. Então, gente, a gente precisa assumir risco só para a gente não ter a famosa perda fixa. E eu acho que Tesouro Selic, Tesouro IPCA, eles não têm o poder de proteger o teu poder de compra da inflação do IGPM. Por isso, investir na Bolsa é a maneira que você tem para se indexar com certas empresas, com marcas fortes, com vantagens competitivas duradouras, que é o caso da Coca-Cola. Ou seja, Coca-Cola ela tem uma vantagem competitiva, uma marca tão forte que ela consegue elevar o preço do seu produto acima da inflação para manter as margens e continuar remunerando os seus acionistas. Se é através do preço dos produtos que as empresas vendem que a inflação é materializada, será que não é melhor investir nas empresas que geram essa inflação e aí a gente ter ainda a chance de ter um retorno positivo ao longo do tempo? Então esse é o motivo que eu tenho para te trazer aqui para a renda variável,
Mas é claro, não significa que você tem que ter 100% do seu patrimônio em renda variável. Ter renda fixa é saudável para gerenciamento de risco, beleza? Outra pergunta aqui, ó. Tiúlio, por que a bolsa caiu 4% esses dias? Boa pergunta. Pergunta pode parecer até cretina essa resposta. Lembrando que a gente está gravando esse vídeo aqui no dia 29 de outubro, tá? Exatamente. Mas basicamente a bolsa caiu mais de 4% porque teve muito mais volume de vendedores do que de compradores. Qualquer explicação, qualquer tipo de notícia que tente explicar isso aí vai ser uma narrativa criada para fazer sentido e também para vender jornal e notícia. A realidade é que a gente não sabe disso, tanto que a gente não sabe se essa tendência de queda vai continuar ao longo do tempo ou se ela vai estancar, como parece que estancou no dia seguinte. O que eu sugiro para você? Sugiro que você entenda, primeiro, uma coisa: as ações, elas descontam todos os fatos na mesma hora, imediatamente. Ou seja, se você está escutando uma notícia ruim, você acha que foi aquilo que fez o preço das ações cair, provavelmente pode até ser verdade. Só que a realidade é a seguinte: o mercado ele já precificou o que há de ruim. Por isso que a gente vê uma enxurrada de notícias ruins, e aí, quando a gente para de escutar as notícias ruins, a bolsa naturalmente sobe. Ou quando a gente tem uma sequência de pregões em alta, quando vem uma notícia boa, aquela história, sobe no boato e cai no fato. Sugiro que você pare de prestar atenção nessas variações diárias, porque no final das contas elas não significam muita coisa não. O importante é que você tenha uma carteira diversificada entre ativos no exterior, renda fixa, ativos de renda variável no Brasil, para que você tenha um mix de ativos. Uns que se beneficiam, outros que se prejudicam com essas notícias ou essa volatilidade mais intensa, e que você possa, com isso, vender na alta e comprar na baixa. Eu gosto de falar que a psicologia do investidor ela é 80% do resultado que ele vai ter ao longo do tempo. Porque no começo, eu vou ser sincero, eu sentia que nesses dias que a bolsa caía mais de 4%, era um verdadeiro inferno. Só que depois que eu comecei a entender a mentalidade de um investidor de longo prazo, entender como o mercado me serve, eu comecei a perceber que esses dias de altas quedas, eles na verdade são a melhor coisa que pode acontecer para quem é um comprador líquido de ações ao longo do tempo, quem é um empreendedor da bolsa. Porque é exatamente nesses momentos de crise ou de volatilidade extrema que você vai ter a oportunidade de comprar empresas por uma relação entre o valor de mercado e o patrimônio líquido, voltando aqui na história da contabilidade, e é isso que é empreender na bolsa. Você comprar empresas de qualidade, com vantagem competitiva e um produto valorizado pelos clientes por menos valor patrimonial do que os próprios sócios botaram na hora de compor aquela empresa. A gente pode ver empresas sendo vendidas a 0,8 vezes o valor patrimonial, e aí vamos dizer que essa empresa tem 1 bilhão de patrimônio. Quer dizer que você está comprando ela por um valor de mercado de 800 milhões de reais. Isso acontece todo dia? Não, mas é justamente nos momentos de crise que você vê mais abundância de oportunidade nesse sentido. Fica de olho e tenha paciência, porque quando as oportunidades aparecerem, você não pode ficar dando ouvido para o noticiário. Você tem que ser efetivo e tem que ser pragmático na hora de comprar esses ativos. Túlio, psicologia do investidor, qual o segredo dela? Uau, adoro esse assunto, tá? Galera, eu vou trazer aqui a teoria do prospecto, porque eu acho que é o que explica melhor essa dinâmica psicológica que todos os investidores sofrem na hora de investir. Que é o seguinte, a gente tende a pesar muito mais as perdas do que os ganhos. Por quê? Porque foi isso que trouxe a gente como espécie até os dias de hoje. Foi exatamente sendo extremamente ouriçado na hora de um problema que fez com que a gente fugisse de predadores, de ameaças no ambiente e conseguisse se adaptar e sobreviver. Mas, infelizmente, no mercado acionário acontece uma dinâmica contrária, que é o seguinte: a gente tem a possibilidade de multiplicar inúmeras vezes
o patrimônio que a gente investe em ações e o máximo que a gente pode perder é exatamente o que a gente colocou. Ou seja, a gente tem uma vantagem aí de deixar as árvores crescerem e elas alcançarem alturas aí que a gente nem imagina. E se a gente tiver um trabalho de diversificação e focar em empresas com baixo endividamento, com alta liquidez corrente, e vou explicar aqui para vocês como é que a gente mede esse endividamento e essa liquidez corrente. O endividamento, a gente vai pegar empréstimos de curto prazo, empréstimos de longo prazo e subtrair o caixa, a gente vai ter o endividamento líquido. E a liquidez corrente, a gente vai pegar o ativo circulante e vai dividir pelo passivo circulante. Quanto maior a liquidez corrente, mais tranquila a empresa está, mais dinheiro ela tem para pagar os seus compromissos. E quanto menor o endividamento dessa empresa, menor é a chance dela se tornar insolvente. Ou seja, se eu fizer uma carteira com 10, 15 ações nessas características e com um histórico comprovado de retornos, eu diminuo as minhas probabilidades de pegar um investimento e trazer ele para zero. Quando eu não estou perdendo, eu estou mais próximo de ganhar. E aí, a gente tem que voltar na teoria do prospecto e entender que a nossa mente ela sempre estará valorizando mais a perda do que o ganho. Ou seja, a gente tem que deixar os lucros crescerem, porque a natureza do nosso cérebro é o seguinte: eu quero gratificação de curto prazo e eu quero postergar qualquer tipo de dor. Como é que a gente tem atitude no mercado que corrobora com isso? A gente quer realizar aquele lucrinho que deu 2%, 3%, e aquela perda que estava de 30% sobe para 40%, 50%, e como eu não quero acessar aquele sentimento de dor, eu acabo deixando aquela perda cada vez se aumentar mais na minha carteira. É exatamente pensando diferente daquela expressão mais vale um na mão do que dois voando, você consegue controlar o teu emocional para ter bons resultados na bolsa. Beleza? Tem mais alguma pergunta aí, Pablito? Não. Então, galera, por hoje é só, pessoal. Vamos aqui finalizar esse Chama-te William hashtag 60, onde a gente falou do tema empreender na bolsa. Eu espero que você entenda o que eu quero trazer com essa provocação. Você não precisa ficar preso no negócio, fazer um investimento que não está diversificado, ou você precisa lidar com as frustrações e a burocracia de ter um negócio próprio. Você pode empreender através da bolsa, você pode analisar os negócios assim como qualquer outro, só que você tem a facilidade de comprar e vender participações nesses bons negócios simplesmente através do teu home broker pela corretora. Fico por aqui, beijo grande, esquece de apertar a notificação, deixa o like aqui se você gostou desse vídeo e se inscreva nesse canal para você ter acesso ao melhor conteúdo de investimentos do Brasil.